É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. As mulheres, é claro, ficaram conversando aqui no intervalo. O Alex tirando foto, saindo correndo. Tá? O Pata por aí. Onde é que está o Pata? Tá aqui. Aquecendo o pé. Ele tem mil utilidades, né? Eu estou aqui com este troféu maravilhoso. Ganho pela nossa campobanense hamburguense, a nossa escritora de literatura de ficção, mas especialmente, cada vez mais, a literatura fantástica, né, Simone? Cada vez mais. Simone Saueressig, mais de 30 livros, e ela ganhou esse troféu nessa quinta... É a quinta odisseia da literatura fantástica. É a quinta odisseia. Mas é a primeira vez que esse troféu é dado. Né? Exatamente. Então, tu és a primeira a receber esse troféu. Num ano tão importante, né? Que recuperou a história de 3 pessoas que nos últimos anos nos deixaram e que eram expoentes da literatura fantástica no Brasil. Né? Produtores, escritores, o Max Malma, editores, enfim, pessoas que faziam diferença e que, sem dúvida nenhuma, fazem falta, porque a literatura de gênero no Brasil é um gênero que, apesar dele existir há bastante tempo, nós ainda lutamos muito para conseguir construir um mercado e um público que esteja realmente interessado nisso que nós temos para oferecer, que é essa imaginação brasileira, digamos assim, né? Então, cada um de nós que faz falta, faz muita falta, né? E foi muito emocionante a noite da abertura da Odisseia. A quinta Odisseia de Literatura Fantástica, ela volta a acontecer esse ano depois de 3 anos de interrupção. E a gente já vinha assim, sentindo aquelas faltas, né? Aí teve a homenagem, daí me entregaram o prêmio, daí quase que eu engasguei em si. Eu disse, nossa, os meninos conseguiram, os organizadores conseguiram fazer coisas que muita gente gostaria de fazer e até hoje não conseguiu, né? Mas a justificativa desse prêmio que eu achei fantástico, né? Evidentemente, é um conjunto da obra, são mais de 30 livros, são... a saga Os Sonhos da América já chegou na trilogia? Ela agora está completa. Eu acho que da outra vez que eu vim outra vez no que teu falar programa, comigo, estava no segundo livro. Eu estava no segundo volume, era a metade do trabalho. Agora nós temos ele desde 2014, se não me engano. Eu consegui finalizar a publicação, daí vieram mais 2 volumes. E agora, esse ano, em 2018, eu condensei o primeiro e o segundo volume em um volume só e o terceiro e quarto em um outro volume. Então, ela é uma história que não está reduzida, porque é exatamente o mesmo texto que havia antes, mas está condensada nesses 2 volumes. São 2 tomos. Para facilitar até a leitura e tal, né? Mas a justificativa do prêmio, Simone, foi a tua capacidade de motivar novos leitores e autores. Porque essa gurizada não está lendo, né? Ou nunca leu tanto. Porque é impressionante a quantidade de jovens que estão buscando novas literaturas aí. E tu é uma das pessoas que vem ajudando a aumentar isso. Porque não pode ser uma coisa chata para quem está chegando. Não, em absoluto. Nós estamos falando de entretenimento, né? Nós estamos falando de diversão. Antes de mais nada, antes de falar de cultura ou de fomento à literatura, nós estamos falando de entretenimento, nós estamos falando de diversão. E eu acho que esse são os 2 grandes tópicos que a gente às vezes esquece de ligar com a literatura. A literatura tem esse ar pomposo, né? Literatura que distancia as pessoas. Que distancia as pessoas, né? Afasta as pessoas e tem aquele ar de chato, né? E não é nada disso, né? Literatura de gênero, meu Deus. Simone, deixa eu te perguntar assim. Eu vou entregar para a Simone. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada, vou deixar ele aqui. Parabéns, Simone, antes de mais nada, parabéns. Eu
admiro, né? Adoro escrita. Quando é que tu vai escrever? Eu tenho 3 livros editados. Sobre a liderança para gestores. Isso. É meu próximo passo. Tem te dedicado tanto a isso, né? Meu marido fica buzinando no meu ouvido e fala a mesma coisa, Rodrigo. Mas é isso, porque tu tem te dedicado tanto, fazendo um trabalho tão bonito nisso. Deixa eu perguntar, para qual público que tu escreve? Tu te direciona para algum público? Tem idade? É isso? Não, eu quero saber. Eu gosto de pensar que eu escrevo para pequenos, médios e grandes, né? Em termos de idade, assim. Eu tenho livros que foram direcionados para crianças mesmo, inclusive para pessoas que estão aprendendo a ler, e tenho romances, né? Então, e o que está no meio desses 2 extremos, eu também tento escrever poesia, por exemplo. Eu não me considero poeta, mas eu tenho algum livro publicado de poesia infantil, então, alguma assim, coisa de crônicas, dependendo do modo que tu escreve, tu vai direcionar ele para um determinado público. Mais ou menos, né? Porque, como o Rodrigo tinha falado em ficção, alguma coisa assim, tu falou? É ficção, principalmente ficção e fantasia, né? Eu fiquei pensando assim, ficção científica, né? Qual o público, né? Nossos talentos, né? Eu acho que ela deve ser futurista, com certeza. Aquela pessoa que imagina, tu perguntasse onde é que é... Onde se passa, onde é que é a vida dela, onde é que é o mundo dessa Novo Hamburgo, é bom ou lá? O futurista dela leva ela, e a criatividade leva ela para qualquer lugar que ela queira estar. Né? Então, eu até, enquanto a Tatiane estava falando aqui, eu estava me segurando para dizer, mas isso é uma coisa de ficção científica. Não é? Mas é que é. Para uma pessoa que nem eu já passei dos 50, quer dizer, eu olho para esse mundo de hoje e ele todo para mim é um mundo de ficção científica. É um mundo onde muitas das coisas que faziam parte do meu imaginário infantil e até adolescente, hoje em dia faz parte do meu cotidiano. Isso por um lado, é muito bacana, mas por outro é complicado, porque a gente tem que fazer um esforço cada vez maior para estar um passo à frente, porque senão a gente não escreve mais ficção científica. Ficção científica escreve outra coisa. Né? Eu fico impressionada com a situação do cotidiano. Da ficção científica, porque eu tenho um romance, né? 2 romances. E os 2 romances, eu já olho para o passado, né? Eu tenho um contexto até que olha para o passado, que faz contexto, olha para o passado para resignificar ou acertar o presente, né? Ou isso aqui eu acertei, então eu posso fazer melhor. Ou isso aqui eu errei, então eu posso acertar. Mas, enfim, sempre eu tomava, como nos meus 2 romances, que eu escrevi, o outro não foi romance, eu sempre tomava alguns cases que haviam se passado, né? Para trazer aquilo naquele contexto, né? Então, por isso que eu achei fantástico quando ele falou ficção científica, de meu Deus, jamais eu ia conseguir escrever ficção científica, jamais. Mas eu acho que a literatura fantástica é ainda mais doida. Não é mais doido ainda a literatura fantástica? É mais doida, mas é mais fácil. É mais fácil? Daí tu cria o mundo, ele é teu, tu faz como quiser. Exatamente, né? Digamos que dá um pouco mais de trabalho, porque dependendo de como tu vai direcionar aquela tua fantasia, ou tu vai ter que criar um mundo, imaginar uma coisa completamente nova, digamos assim, ou diferente. Isso dá trabalho intelectual, né? Ou tu vai ter que pesquisar, porque a minha linha de fantasia, ela enfoca o folclore, né? Eu gosto de utilizar temas folclóricos, assim, por exemplo, Saci Pererê, Yara, né, que são 2 personagens que aparecem no livro de Contos do Sul. Enfim, isso demanda uma pesquisa, porque a gente acha que sabe. Né? A gente acha que sabe algumas coisas, mas quando tu começa a te aprofundar um pouco, tu começa a descobrir que é muito mais rico, é muito mais complexo o imaginário, claro, né, popular, porque não é uma pessoa lugar, que imagina, é um povo inteiro que cria, né, significado para aquelas criaturas fantásticas. Então, dá muito trabalho, porque tem que pesquisar, mas eu sempre acho que a ficção científica é mais perigosa, porque
quanto mais próximo ela está temporalmente do nosso dia, do nosso cotidiano, é mais fácil da gente pisar na bola, ou de tu achar que tu está inventando alguma coisa, um sistema de saúde interligado, mas é que isso já existe em Novo Hamburgo, entendeu? São essas coisas assim que a gente tem que ficar muito mais atento. A ficção científica, eu acho ela muito perigosa por causa disso, porque ali assim você pode tropeçar num dado que é realidade mesmo. O jovem, ele não... Eu acho assim, o jovem é aquele que tem uma imaginação assim, sem limite, né? Então, ele viaja. Até porque os filmes que mais gosta é aquele que, né, tá ali, né? Me diz uma coisa, tu já conseguisse pegar uma captação de quem que compra mais ficção científica? Se tem determinada faixa etária que compra mais ficção científica? Tu conseguisse fazer esse apanhado? Existe um conceito que eu não sei se não é um preconceito, mas que, de fato, aquele leitor que é assim, o adolescente que está passando a ser jovem, que está entrando na fase adulta, geralmente essa é uma faixa etária que prefere, que gosta da ficção científica. Eu estou falando isso de uma maneira generalizada, porque tem muita gente que não mas gosta. É que o que me surpreendeu é que como tu tem muitos gêneros, né? Sim. E tu consegue agradar a várias tribos, né? Então, várias tribos, né? Digamos assim. Então, é interessante para te saber, aqui né? Sim, qual é o meu nicho, né? Qual é o meu público? E aí eu vou escrever para esse, eu vou escrever. Então fantástico essa. Mas o Dan Brown, por exemplo, o Stephen King, um terror, uma ficção, eles... Poxa, eu vejo muita gente, 40, 50 anos, que devora. Pois era justamente isso que eu ia comentar. Ele é só um gênero, né? Ele só escreve esse tipo. Terror, ficção, por exemplo. Né? Mas era o que eu ia comentar, né? Referente bem à ficção científica, normalmente a gente associa a esse público mais jovem. Sim. Mas existe existe um enorme contingente de pessoas que são da minha geração, por exemplo, a minha geração e a geração anterior à minha, que são os que iniciaram a ficção científica brasileira. Eu adoro ficção científica. Olha aí. É isso. Eu costumava comprar, às vezes, alguns livros para mandar pro meu sobrinho, primeiro eu li e depois mandava. Olha aí, tá vendo? E eram aí 15 anos de diferença. Eu lia primeiro e mandava para eles. Pois eu tenho uma teoria, assim, que é muito pessoal, assim, eu acho que não... A gente até coloca gênero e coloca idade, mas, na verdade, existe apenas 2 tipos de literatura. A boa literatura e a literatura ruim. A boa literatura é aquela que fala com o seu leitor. E daí não interessa muito se é um leitor especializado ou um leitor que é mais leigo naquele assunto. Desde que aquela literatura fale com o inconsciente, com a psicologia, com o coração, com a alma daquele leitor, é uma boa literatura, né? O que torna esse meio muito diáfano, porque o que é bom para mim pode não ser bom para vocês e vice-versa. Algum convite para virar filme? Ainda não. Se tivesse escrevendo lá na Europa, provavelmente já teria virado, né? Olha, né? A gente gosta de pensar assim, né? Aqui do nosso lado. E Simone, tu nota alguma diferença, assim, do nível de leitura ter diminuído em função do uso da tecnologia cada vez mais precoce, sim? Ou tu não nota diferença? Olha, o que eu noto diferença é na quantidade de pessoas escrevendo, produzindo. Né? Existe um número imenso de pessoas que se valem das plataformas online para produzir literatura de gênero, né, ficção científica ou não, enfim, boa literatura, uma literatura talvez até que a gente poderia contestar a qualidade, né? Mas o que eu percebo mesmo é a grande novidade do momento é essa facilidade de escrever e colocar o que eu escrevo na roda, né? E existe um discurso que é aquele não, é que a tecnologia está afastando o jovem
da literatura, está afastando o jovem do livro. Não sei. Mas sabe que eu acho que isso aí também, Tatiane, assim, respondendo, né? Depende da tua casa. Né? Vai depender muito dos hábitos que tu tiver na tua casa. Né? Então, eu na minha casa sempre fomos estimulados a ler. Eu me lembro que meu pai comprava naqueles livros que vendiam de porta em porta, comprava aquelas enciclopédias. Não era do Clube do Livro? Hã? Clube do Livro? Não, eu sou mais atrás. Aqueles que vendem, sabe, vendedor de livro de porta em porta. Então, isso aí, ele passou para nós, meus 2 irmãos também. Todos nós temos a paixão por ler, né? Meus netos, desde pequenininho, eu introduzia leitura para eles. Eu lia ou fazia teatro, né? Porque eu adoro fazer teatro também, né? E contava muita história sempre. Eles amam história, eles amam ler. Então, por isso que eu digo assim, depende de casa, porque eu acho que quem gosta de ler, vai gostar de ler sempre. Quem gosta de tecnologia, vai gostar de ler através da tecnologia, né? E a tecnologia afasta, de repente ela rouba muito tempo, sim, sabe? Ela rouba tempo, porque... A gente está chegando no final do nosso programa e eu não quero deixar de mostrar esse vídeo que a Tatiana trouxe para nós aqui. Pedro, roda para ele para nós, por favor. Novo Hamburgo é uma cidade gaúcha, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, com cerca de 250 mil habitantes e 223 quilômetros quadrados de área. O maior desafio para a Secretaria de Saúde sempre foi a integração dos seus serviços que se encontram espalhados pelo município desse tamanho, né? Fazendo o registro do atendimento do paciente, independente da unidade ou do serviço de saúde que ele se dirigisse. Todos os agendamentos são registrados no sistema e confirmados assim que o usuário chega na unidade. O prontuário médico disponibilizado no sistema permite o acesso ao histórico de atendimentos anteriores do paciente, as requisições, receituários, atestados e comprovantes, proporcionando a marcação de exames e a retirada de medicamentos na própria unidade. E o sistema ajuda a controlar todos os atendimentos, evoluções, fica tudo num local só. O acesso é muito fácil, muito rápido. Com o controle de estoque propiciado pelo sistema, foi possível descentralizar o atendimento da farmácia central. É possível o acompanhamento da trajetória de todo o material, diminuindo o desperdício através do controle do vencimento e mantendo estoque mínimo em todas as unidades. Como era antes do sistema, em que o cidadão se dirigia a 1, 2, 3 farmácias nas unidades de saúde, fazia com que ele se automedicasse também e não naquela posologia que o médico havia prescrito. Para a gestão, foi o benefício de poder atender com o mesmo número de medicamentos uma maior quantidade de cidadãos. Integramos todas essas unidades, né, e aí possibilitamos que qualquer usuário de Novo Hamburgo aplique uma vacina num posto de saúde e imediatamente no setor de imunizações a gente já sabe quem foi a pessoa vacinada e qual a vacina que foi administrada. No momento que tu tem esse controle de doses distribuídas na rede, tu pode otimizar mais esse produto, tu pode remanejar doses para a unidade onde está tendo um fluxo maior e com isso tu qualifica o teu serviço e promove a saúde do município de Novo Hamburgo. Todo o processo de análises clínicas também é automatizado. Assim que o laudo é concluído, ele é liberado no prontuário do paciente no sistema. O sistema ele veio para qualificar todo o processo do laboratório. Os pacientes eles conseguem fazer a coleta nas próprias unidades, a própria unidade já cadastra e isso cai direto no nosso sistema, a requisição. E na rede hospitalar, o médico ele tem acesso direto ao resultado também pelo sistema. Quando o usuário chega para solicitar o atendimento, já é possível saber quantos pacientes aguardam a triagem. O painel de chamadas indica para onde ele deve se dirigir, enquanto outro painel exibe informações extraídas do sistema. Após a triagem, as informações da classificação de risco são inseridas no sistema, permitindo que todos sejam atendidos no tempo adequado.
facilita bastante o nosso atendimento, porque a gente tem acesso às evoluções anteriores, às medicações em uso do paciente. A gente consegue fazer em menos tempo aquilo que a gente faria sem o sistema, em muito mais tempo, ou às vezes nem conseguiria fazer sem o sistema. Em relação à prescrição eletrônica, ele divide por itens, né? Então é um programa de fácil compreensão, fácil utilização. Toda vez que nós fazemos a prescrição de uma medicação, essa medicação tem uma conexão estabelecida com a farmácia. O farmacêutico tem acesso à nossa prescrição médica, né? E solicitação de exames de si, contato com o laboratório, facilitando o tratamento e a abordagem ao paciente. A utilização do sistema informatizado na saúde para o registro, através de prontuários, tem sido uma sistemática fundamental dentro do trabalho do Comitê de Combate à Mortalidade Infantil. Que o sistema ele virou uma ferramenta de trabalho, assim, uma ferramenta de gestão. É extremamente importante poder conhecer o perfil do usuário, assim, qual é o território que tem mais diabéticos, hipertensos, ou até mesmo a questão da obesidade. A informatização da rede de saúde do município de Novo Hamburgo é um exemplo efetivo e real de como a tecnologia pode melhorar a gestão, a logística, a eficiência e a vida das pessoas. Muito bem, parabéns. Um belo trabalho, Tatiane. Belo trabalho que a nossa prefeitura e que por sucessivas administrações, felizmente, vem realizando até chegar. Eu tenho só a expectativa de que a gente possa ter investimentos cada vez maiores nessa área, né? Cada vez mais eficientes, né? Porque parece um saco sem fundo esse negócio de saúde, né? Põe dinheiro. Todas as prefeituras têm o dever constitucional do investimento e ultrapassam isso longe, né? Debatemos isso agora com os prefeitos da região no último fim de semana e a gente não dá conta de resolver. Evidentemente nunca vai estar resolvido os problemas de saúde da nossa população, mas o investimento em tecnologia ele tem que ser visto sempre como investimento e não como um gasto. Porque ele vai ali na frente reduzir o custo, trazer informação para fazer gestão e melhorar vários aspectos de atendimento ao serviço prestado, né? Morro de medo que você chega nos restaurantes depois. Seu Rodrigo, isso não, seu Rodrigo. Não, seu médico está dizendo que a sua pressão está alta e o senhor não deve comer bacon, por exemplo. Vai virar uma coisa de louco na nossa vida. Simone Saurisig, prazer te receber aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Parabéns por esse prêmio maravilhoso. Bom demais saber que a gente tem um talento dessa grandeza aqui no nosso Novo Hamburgo. Teu ponto final. Muito obrigada. Quero agradecer a oportunidade, né? É sempre bom dividir um espaço com pessoas talentosas e eu cheguei a notar aqui talentos diferentes, inteligências diferentes. Eu acho que é isso que o mundo de hoje em dia precisa. É o grande desafio que esse mundo de ficção científica que a gente vive nos coloca todos os dias, né? É verdade. Fazer tudo isso aí funcionar junto, né? Exatamente. Muito bem. E olha só, a gente não precisa nem falar de futebol, né? Por exemplo, que é uma coisa que está congressando o mundo aí, né? A gente não precisa falar nisso para unir gente. Se a gente começar a falar, eu acho que... É esporte, é a educação, é a cultura, é a saúde, são os talentos, tudo isso pode congregar as pessoas, né? Tatiane Soares de Souza, a diretora de Governo Eletrônico da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, um quadro técnico da nossa prefeitura. Parabéns por esse sistema informatizado de saúde de Novo Hamburgo. Quero que tu leve o nosso abraço a toda a tua equipe e o nosso carinho, todos vocês que realizam esse trabalho por todos nós. Teu ponto final, por favor. Eu agradeço também a oportunidade, sempre é uma satisfação a gente poder trazer para a população do entorno aqui, do próprio município, que a gente vem fazendo aqui na área de tecnologia, né? E dizer para vocês que a gente tem mais coisas saindo assim do forno, né? Uma delas são as imagens digitais que vão ficar disponíveis agora também no prontuário do paciente. Então, o laudo dos exames de radiodiagnóstico também estão inseridos logo no prontuário. E nós estamos aí, Rodrigo, participando de 2 prêmios, né? O prêmio da FAMURS e o prêmio do gestor público da Sincom, se não me engano. E a gente, pela primeira vez, está
tentando, né, um prêmio para Novo Hamburgo. Vamos ver se vai render dessa vez. Eu acho que o maior prêmio que vocês têm é reconhecimento da nossa comunidade. Com que certeza. bom que vocês organizaram Com isso para certeza. apresentar para todo mundo aqui. E eu espero realmente que em breve a gente não tenha cobrança. O Rodrigo só não foi caminhar hoje na pista lá de Novo Hamburgo e, por favor, não coma isso no seu almoço. Marilena Rodrigues, obrigado pela presença. Essa frase ficou comigo, tá? A função mais importante de um gestor é o engajar o coração, a mente e o talento da sua equipe. Teu ponto final, obrigado pela presença. Eu que agradeço estar aqui com todos vocês, que eu adoro conhecer pessoas, né? Amo conhecer pessoas e pessoas talentosas, né? Nós somos aqui um potencial de talentos. E quanto mais as pessoas se conhecerem a si mesmo, mais chance elas têm de se desenvolver muito, muito mais ainda no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. A Viviana aqui estava dizendo, tu não disseste teus talentos. Bem, vou abrir aqui meus talentos, né? Meus talentos são estratégico, a ativação, que me atrapalha um pouquinho, e individualização, contexto e ideativo. Tem a tal que tu deves ter também, é a criatividade. Eu amo meus talentos. Claro que esses são os meus 5 primeiros, que são os 5 que eu trabalho com todos, né? Existe toda uma sequência de talentos. Está aí minha amiga talentosa, Simone, também, que agradeço de coração. Uma pessoa linda que eu conheci na minha vida. Muito obrigado. E cuida bem do Pato aí pra gente, tá? Diz que ele cuida de ti, mas eu sei que é tu que cuida dele. Viana Rigon, obrigado pela presença. A gente tem que voltar aqui para falar de sustentabilidade, né? Vamos, eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre isso. Tá? Obrigado pela presença. Sim, o foco ali do mestrado da Unicinos, do mestrado em Engenharia Civil é a sustentabilidade, né? Eu acho que a mesa hoje foi demais, agradeço o convite e vou corrigir aqui uma questão que a Maria Helena aqui já me apontou, ela é ótima, né? Ela não deixa passar nada. Poxa. Adoro gente que não deixa passar nada. Poxa vida. Quando eu falei mostra GHD, eu pressupus que muitas pessoas provavelmente saibam o que é. Então, é melhor esclarecer. A mostra foi um ambiente onde foi feito toda uma arquitetura de interiores e ambientado vários espaços aqui em Novo Hamburgo, ficou por 3 semanas ali no iFashion. E a próxima a mostra Glass vai ser isso também, no entanto, vai ser dentro da casa ali maravilhosa, ali no alto da Joaquim Nabuco, na 1437, no início de outubro. Um mês inteiro de visitação. Um mês inteiro e talvez um pouco mais que um mês, tá? Maravilha, a gente fica por aqui. O Marcos Fábio Copete está nos esperando para entrar no ar com Motores na TV. A gente fica por aqui hoje. Voltamos amanhã a partir das 21 horas com vocês ao vivo. Até lá.